Os indo-europeus. Você já se perguntou por que o inglês e o português são línguas tão diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas, como por exemplo a grande quantidade de vocabulário e formas verbais semelhantes em ambas as línguas, e além disso espanhol, italiano, russo e persa, todas essas línguas que à primeira vista podem parecer muito distantes umas das outras, têm mais coisas em comum quando analisamos com mais profundidade. No século XVIII, Sir William Jones era um juiz inglês que trabalhava em Bengala, na Índia. Nas horas vagas, ele se dedicava a estudar línguas, principalmente o grego, o latim e o sânscrito. Essa última foi uma língua falada na Índia durante a Antiguidade, na época da cultura védica, mas que com o tempo deixou de ser falada nativamente, sendo limitada a uma língua litúrgica, algo parecido com o que o latim foi para a Europa. William Jones acreditava que os idiomas indo-arianos, como o hindi e o sânscrito, compartilham um ancestral em comum com as línguas da Europa, como o latim e o grego. Ele desenvolveu uma hipótese de que a Índia, na antiguidade, foi invadida por povos indo-arianos que vieram de algum lugar do centro da Ásia e ocuparam o subcontinente indiano, dando origem à cultura védica da Índia. Essa teoria ganhou ainda mais força no século XX, quando arqueólogos britânicos na Índia escavaram as ruínas de uma antiga civilização que teria existido antes das migrações indo-arianas para a Índia. E a escrita desse povo nunca foi decifrada pelos linguistas, o que indica que tenha sido um sistema linguístico muito diferente das línguas indo-europeias. Portanto, a civilização do Vale do Indo teria sido a civilização indiana anterior às invasões indo-arianas. E esses invasores teriam, segundo a teoria de Sir William Jones, destruído essa civilização anterior e imposto a cultura védica. Hoje em dia, essa teoria em partes já foi desmistificada e muitos acreditam que não aconteceu exatamente uma guerra ou invasão em larga escala, mas sim uma série de migrações de povos em um período muito maior de tempo. Mas o ponto é que os indo-arianos existiram e migraram para o sul durante a antiguidade, e eles eram uma parte dos indo-europeus, um povo maior que teria surgido das estepes da Ásia e se dividiram em várias linhagens que migraram para diferentes regiões da Europa e Ásia. Entre eles haviam os helênicos, que migraram para a região que hoje é a Grécia e fundaram a civilização grega. Também havia os proto-itálicos, que deram origem aos latinos, que depois fundaram a civilização romana. Os proto-germânicos migraram para o centro e norte da Europa e deram origem a um vasto número de povos germânicos, como os godos e os saxões. Os balto-eslavos migraram para o centro e leste da Europa, dando origem aos eslavos, ancestrais dos russos, poloneses e ucranianos, e por fim os celtas, que migraram para o oeste da Europa e deram origem a várias culturas celtas, ancestrais da Irlanda e da Escócia. Claro que nem todas as línguas faladas na Europa fazem parte da grande família das línguas indo-europeias. O finlandês e o húngaro são do ramo urálico, bem diferente do indo-europeu, porque eles são descendentes de povos que migraram para a Europa num período muito posterior às grandes migrações. E a primeira civilização da Europa provavelmente não era indo-europeia. Os minoicos viveram na ilha de Creta entre os séculos 30 e 15 a.C. Essa civilização foi redescoberta por arqueólogos britânicos no início do século XX, assim como a civilização do Vale do Indo. A escrita minoica, o linear A, até hoje nunca foi decifrada.